Uma das piores coisas que Putin fez pela Rússia ao lançar sua desastrosa invasão em larga escala à Ucrânia foi transformar outras nações em inimigos declarados. Desde 2022, o Reino Unido tem sido um desses inimigos, ficando ao lado da Ucrânia para forçar Putin a parar. Agora, mesmo sem disparar um tiro, o Reino Unido fez algo que machuca tanto Putin que o deixou espumando de raiva. Esse é um golpe duplo, um combo que mostra a intenção do Reino Unido de apoiar a Ucrânia até o fim da guerra, e depois. Uma mensagem foi enviada. A mensagem veio em dinheiro e mais máquinas de guerra aérea, que a Ucrânia tem usado com eficácia contra as forças russas. Vamos falar sobre drones em breve. O Reino Unido deu o primeiro golpe na Rússia com cerca de $1 bilhão de novos recursos vindos dos rendimentos de ativos russos congelados mantidos pelo Reino Unido. A última parcela desse dinheiro de ativos congelados chegou à Ucrânia em 15 de abril, por meio da Iniciativa de Aceleração Extraordinária de Receitas para a Ucrânia, ou ERA, do Grupo dos Sete, o G7. Segundo o Kyiv Independente, isso faz parte de um acordo maior entre Ucrânia e Reino Unido, em que o Reino Unido fornecerá cerca de $3 bilhões para Kyiv. A Ucrânia agradeceu rapidamente ao Reino Unido e ainda provocou Putin com essa entrega. O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhii Marchenko, expressou sua gratidão, afirmando: "Estou agradecido ao governo do Reino Unido por seu apoio consistente e resoluto à Ucrânia no enfrentamento da agressão russa no 5º ano da guerra em larga escala. O financiamento fornecido é direcionado e será destinado a atender às necessidades prioritárias do setor de segurança e defesa." Em outras palavras, a Ucrânia está deixando Putin saber que isso é muito mais dinheiro que ela pode usar na compra das armas de que precisa para forçar o fim da guerra de agressão da Rússia. É provável que esse dinheiro seja investido na indústria de drones da Ucrânia, que, segundo Zelensky, já produz milhões anualmente, e na iniciativa Pérola, permitindo à Ucrânia comprar armas ocidentais com apoio europeu. Aqui as coisas se complicam para Putin. O Reino Unido entregou $1 bilhão americanos à Ucrânia. Não é apenas parte de uma promessa de $3 bilhões americanos entre os países. Também integra um programa criado para investir bilhões extras na máquina de guerra da Ucrânia. A ERA foi criada no verão de 2024 como um mecanismo para permitir que as nações do G7 utilizem ativos russos congelados em seus territórios em benefício da Ucrânia. Esses ativos não estão sendo entregues diretamente para a Ucrânia. Isso criaria um imbróglio jurídico e daria à Rússia argumentos para dizer que seu dinheiro está sendo roubado. Em vez disso, o ERA permite que o G7 forneça o que eventualmente chegará a $50 bilhões em financiamento, que são concedidos como empréstimos a serem pagos com os fluxos futuros de receitas extraordinárias geradas pelos ativos russos congelados. Em outras palavras, o G7 está fazendo com que a Rússia pague empréstimos que estão sendo concedidos à Ucrânia como punição pelas ações de Putin na Ucrânia. E está fazendo isso sem gastar $1 dos próprios ativos congelados. É um mecanismo inteligente. A Ucrânia recebe dinheiro sempre que ativos russos geram receita, o que enfureceu Putin e seus aliados do Kremlin. Mas $1 bilhão indo para a Ucrânia não seria o fim do que o Reino Unido fez pelo inimigo de Putin. Em 15 de abril, data em que a Ucrânia anunciou seu novo ganho financeiro, o Reino Unido deixou de enviar dólares e passou a fornecer drones. O The Independent informa que o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, anunciou o maior pacote de drones já enviado à Ucrânia pelo país. Esse pacote, anunciado em reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, incluirá pelo menos 120 mil drones de vários tipos. Se a Ucrânia quiser realizar mais ataques de longo alcance contra a Rússia, ela vai receber drones do Reino Unido que podem fazer esse trabalho. Drones para apoio logístico, reconhecimento e operações marítimas também estarão no pacote, sendo que a maioria foi desenvolvida no próprio Reino Unido. Isso vai realmente preocupar Putin. Esses não são drones que estão sendo construídos dentro da Ucrânia, em locais que a Rússia poderia atingir com seus próprios mísseis e drones, supondo que conseguisse encontrá-los. Esses drones são feitos em um país da OTAN que a Rússia não atacaria para evitar guerra com toda a aliança. Em outras palavras, não há nada que a Rússia possa fazer para impedir nada disso. Como dissemos, a raiva existe, mas é impotente. O reforço de drones testados em batalha dará às forças ucranianas a capacidade necessária para defender seu povo e combater a agressão russa, declarou Healey ao anunciar o novo pacote, o que nos dá mais algumas pistas. O termo testados em batalha é interessante. O Reino Unido não está em guerra com outra nação há anos, então não teve a oportunidade de testar os drones que está desenvolvendo em combate. Mesmo assim, os drones fornecidos à Ucrânia já foram testados em batalha.
O que isso sugere é que esses são drones que já estão sendo usados dentro da Ucrânia, talvez até desenvolvidos pela própria Ucrânia, e agora estão sendo fabricados no Reino Unido. Se for verdade, isso mostra uma cooperação que Putin nunca quis entre Ucrânia e aliados. Dinheiro já é ruim o suficiente, mas quando um país como o Reino Unido está construindo drones sob medida para as necessidades da Ucrânia, a Rússia descobre que tem muito mais inimigos do que apenas a nação que está invadindo. O Reino Unido já vem se preparando há algum tempo para um tipo de produção em massa que permite uma contribuição tão grande. Em setembro, Healy anunciou que o Reino Unido iniciaria a produção em massa de drones para combater a agressão russa. Essa decisão ocorreu quando Putin testava os limites da OTAN, enviando drones à Polônia e outros países alinhados à OTAN. Agora, a Ucrânia parece ser a principal beneficiária das primeiras fases dessa produção em massa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, também sugeriu que o aumento da produção de drones seria em parceria com a Ucrânia. Starmer afirmou que essa parceria histórica une a engenhosidade britânica e ucraniana para fornecer tecnologia avançada de drones de defesa contra a agressão russa. Starmer citava uma parceria industrial criada entre Reino Unido e Ucrânia no ano passado. Assim, os 120 mil drones que chegarão em massa à Ucrânia em 2026 estão sendo preparados há cerca de um ano. Essas parcerias fazem Putin se arrepender de invadir a Ucrânia. Ainda há muito a dizer sobre o Reino Unido virar inimigo número 1 do Kremlin. Antes de abordarmos os reais problemas entre Rússia e Reino Unido, vale lembrar que os 120 mil drones e $1 bilhão em dinheiro não são tudo o que a Ucrânia receberá no pacote britânico. Tem mais. Diante de representantes de 43 nações em Berlim, Healy anunciou que o Reino Unido enviará à Ucrânia centenas de milhares de projéteis de artilharia, milhares de mísseis de defesa aérea e drones. Ambos são vitais para a Ucrânia. A Ucrânia já demonstra maestria na defesa aérea contra ataques de Putin, tornando-se referência para outras nações. As defesas aéreas em camadas da Ucrânia permitiram alcançar taxa de interceptação de 89,9% contra drones e mísseis russos em março. Isso a deixa mais perto da meta de 95% definida pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Alcançar esse tipo de meta só é possível quando a Ucrânia possui a combinação certa de mísseis, drones interceptores e outras defesas aéreas. Ainda não sabemos quais mísseis de defesa aérea virão do Reino Unido. Há vários sistemas na Ucrânia que o Reino Unido pode suprir com mísseis, mas o essencial é que milhares de mísseis estão sendo entregues, garantindo o volume necessário para manter as defesas aéreas fortes. Centenas de milhares de projéteis vão para a Ucrânia, diminuindo a vantagem de artilharia que a Rússia teve durante boa parte da invasão. Essa vantagem já parecia instável no início de 2025, quando o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou que a vantagem russa caiu de 10-1 para 2-1 em boa parte da linha de frente. Um ano depois, a vantagem segue mais instável. A Ucrânia agora possui mais munição do que consegue usar contra as defesas russas, o que favorece a estratégia de contra-ataque, responsável por recuperar quase 50 km², ou cerca de 19,3 milhas quadradas, apenas em março. Milhares de disparos enfraquecerão ainda mais outras posições russas. Graças à recente ajuda do Reino Unido, podemos ver muito mais território ser libertado. E por falar em muita coisa ainda por vir, o Reino Unido pode muito bem ter outras surpresas guardadas para a Rússia nos próximos meses. Mas uma observação rápida antes de entrarmos nesse assunto. Você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão. Enquanto a Rússia sente o impacto com que o Reino Unido fornecerá à Ucrânia em 2026, também enfrenta o fato de que o Reino Unido leva a ameaça de Putin mais a sério do que nunca. Os gastos com defesa do Reino Unido estão subindo após o início de um plano de investimento de 10 anos. Veremos o Reino Unido investir dezenas de bilhões de dólares na construção de mais armas. Até o final de 2027, o Reino Unido estará gastando 2,6% de seu produto interno bruto, ou PIB, em defesa. Esse será o maior valor gasto como proporção do PIB desde 2010, e os gastos só vão aumentar a partir daí. Até 2035, o Reino Unido pretende aumentar seus gastos para 3,5% do seu PIB, o que está de acordo com a nova meta da OTAN. Isso exigirá que seus membros destinem 3,5% do seu PIB para despesas diretas de defesa, e mais 1,5% para criar e executar planos anuais que lhes permitam alcançar e manter esse novo patamar de gastos. Língua. Tenha em mente que os gastos reais com defesa no Reino Unido caíram 22% entre 2009 e 2017.
A invasão da Ucrânia por Putin causou um aumento nos gastos, e esse aumento está se transformando em um compromisso sustentado de investir mais dinheiro do que nunca nas forças armadas do Reino Unido. Putin acreditava estar formando um novo império russo ao iniciar a guerra contra a Ucrânia. Na verdade, ele apenas despertou um monstro militar a centenas de quilômetros de distância. Não se esqueça do que tudo isso vai significar para a Ucrânia. Existe uma parceria em jogo aqui. O Reino Unido está buscando aumentar ativamente sua produção de drones e suas defesas contra tudo o que a Rússia traz para uma guerra no século XXI. A Ucrânia está na linha de frente de uma guerra com a Rússia, que muitos na OTAN temem que possa se expandir pela Europa se Putin conseguir anexar o país à Federação Russa. Em resumo, tudo o que o Reino Unido construir para si mesmo ao aumentar seus gastos com defesa será algo que a Ucrânia poderá usar para se defender da agressão russa. Mais armas devem ser enviadas à Ucrânia, enquanto um gigante militar desperta. Já a Rússia não está satisfeita. O porta-voz favorito de Putin, Dmitry Medvedev, que nunca disse nada publicamente que não tenha saído da boca de Putin primeiro, voltou a lançar ameaças por aí. Um dia após o Reino Unido anunciar o envio de 120 mil drones para a Ucrânia, Medvedev passou a fazer ameaças específicas. A Rússia afirma ter uma lista de alvos para ataques aéreos e mencionou a base Força Aérea Real Mildenhall, em Suffolk, como um deles. Há também várias empresas no Reino Unido que a Rússia afirma ter na mira, algumas das quais estão produzindo os tipos de drones que o Reino Unido está enviando para a Ucrânia. No X, após a revelação da Rússia, Medvedev reforçou sua ameaça. A declaração do Ministério da Defesa da Rússia deve ser levada ao pé da letra, pois as instalações europeias que produzem drones e outros equipamentos são potenciais alvos das forças russas. Quando os ataques se tornarem realidade, depende do que ocorrer depois, disse Medvedev, antes de alertar o Reino Unido e outros aliados da Ucrânia. Durmam bem, parceiros europeus. Palavras preocupantes, ao menos para Estados Unidos e Reino Unido, caso já não tivessem ouvido bravatas da Rússia antes. Sempre que um parceiro da Ucrânia envia dinheiro ou armas, a Rússia tenta demonstrar força. Em fevereiro de 2024, Medvedev já alertava sobre guerra total caso aliados da Ucrânia tentassem forçar a Rússia a voltar às fronteiras de 1991. Medvedev afirmou que todo o arsenal estratégico russo seria usado contra alvos em Londres, Washington, Berlim e Kiev. Essa ameaça veio após várias outras, inclusive duas em 2023. Tudo isso está parecendo meio fraco vindo da Rússia. Apesar de assustadoras, as palavras de Medvedev não são novidade por parte da Rússia. Os porta-vozes de Putin costumam fazer esse tipo de ameaça quando a Rússia se sente ameaçada, mas raramente há consequências reais. O Reino Unido segue firme. Drones e dinheiro continuam indo para a Ucrânia. O Reino Unido continuará tratando as ameaças de Medvedev apenas como conversa fiada, desde que o Reino Unido começou a ajudar a Ucrânia, até que mísseis e drones russos realmente sejam lançados contra o país. Por enquanto, o Reino Unido está determinado a ser um espinho que se crava cada vez mais no lado de Putin. O recente apoio militar e empréstimo mostram o Reino Unido assumindo seu papel como potência europeia, liderando a ofensiva contra a Rússia fora da Ucrânia. Lembra da parceria de defesa que mencionamos? Ela faz parte de um acordo de 100 anos que o Reino Unido firmou com a Ucrânia em janeiro de 2025. Essa parceria tem um aspecto performático em sua força. Esse é o ponto. Ela foi criada para enviar uma mensagem a Putin de que o Reino Unido fará tudo o que puder para garantir que a Ucrânia continue sendo uma nação soberana décadas depois que Putin deixar este mundo. O Reino Unido também liderou a criação da Coalizão dos Dispostos, ao lado da França. A coalizão busca reunir nações europeias poderosas para atuar como força de paz na Ucrânia, após o fim da guerra com a Rússia. Mais uma vez, a ideia é enviar uma mensagem para Putin de que o Reino Unido e seus aliados não apenas acreditam que a Rússia vai perder a guerra que ela mesma começou, mas que os aliados que a Ucrânia conquistou como resultado da invasão vão agir para impedir que uma guerra como essa volte a acontecer. Se cumprir o prometido, essa coalizão levará forças da OTAN para dentro da Ucrânia. Após o fim da guerra, outro ataque da Rússia será contra uma força ainda mais perigosa. Essas ações fizeram a Rússia se irritar ainda mais com o Reino Unido. Em dezembro de 2025, em entrevista ao New Statesman, John Lough, primeiro representante da OTAN em Moscou, afirmou que a Rússia vê o Reino Unido como seu principal inimigo fora da Ucrânia. A Rússia começou a tomar o Reino Unido como alvo de atos de agressão, muitas vezes por meio de ataques híbridos, como incursões em território britânico e ataques cibernéticos, numa tentativa desesperada de impedir que o Reino Unido aprofunde ainda mais seus laços com a Ucrânia. Nada disso funciona.
Se o Reino Unido é mesmo o principal inimigo da Rússia fora da Ucrânia, parece gostar do papel ao enviar US$ 1 bilhão americanos, 120 mil drones, centenas de milhares de projéteis de artilharia e milhares de mísseis antiaéreos à Ucrânia. Quanto à Ucrânia, os 120 mil drones podem ser a maior manchete de tudo isso. Por quê? Mais drones significa mais mortes para a Rússia. O Reino Unido anunciou após um mês em que drones ucranianos causaram danos inéditos à invasão de Putin desde o início da guerra. As forças russas tiveram mais de 35 mil baixas em março, tornando-o o mês mais mortal para a Rússia e Ucrânia até agora, segundo o Euromaidan Press. Dessas baixas, 96% foram causadas pelos drones da Ucrânia. O terror nos céus, antes motivo de piada pela Rússia, agora mata e fere mais de 1.000 soldados russos por dia. Com o Reino Unido fornecendo drones para melhor reconhecimento e ataques de longo alcance, a Ucrânia pode focar na construção de drones de curto alcance, que causam muito dano nas linhas de frente. A Ucrânia recebeu US$ 1 bilhão para ajudar exatamente nisso. Não surpreende que Putin tenha passado a odiar o Reino Unido. Além da Ucrânia, o Reino Unido faz mais que a maioria para garantir que as ambições de Putin de expandir o domínio russo fracassem totalmente. Pode-se até dizer que isso é uma vingança do Reino Unido. Semanas antes do Reino Unido anunciar drones e dinheiro, submarinos russos tentaram se infiltrar em suas águas. A Grã-Bretanha estava à frente, observou tudo e preparou uma resposta que a Rússia nunca esperou. Descubra tudo sobre esse incidente em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar nossa cobertura dos últimos ações dos aliados da Ucrânia. E obrigado por assistir!